Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar a prova discursiva do CNU, bloco 3. Como eu tenho feito todos os vídeos, né, eu estou comentando aqui, fazendo um vídeo comentando três assuntos. Como seria desenvolver a discursiva, o CNU 3, enquanto vocês não têm o padrão de resposta, né, vou comentar com vocês aqui. Quais foram os acertos que a gente teve no Turma de Geração Concurso, as pessoas perguntam, e também sobre recurso. Sim, recurso para discursiva. Eu vou comentar com bastante honestidade como a Cisgran Rio se porta, né, e o que você pode fazer, tá bom? Primeiro vamos falar da questão dissertativa. Para quem não me conhece, meu nome é Júnia Andrade, sou professora de discursivas há mais de 2 décadas, então já vi de tudo que possa acontecer em concurso público em relação a provas discursivas e naturalmente conheço bastante a Cisgran Rio e acho que tem bastante a colaborar, né, enquanto você espera que a banca libere sim o padrão de resposta que ela vai liberar para vocês quando chegar a fase de vocês recorrerem, não é? Ao momento em que a banca abre a vista da prova discursiva e vocês têm 2 dias para questionar a nota, tá bom? Então vou falar sobre o desenvolvimento dessa discursiva. Como é que deveria ser desenvolvido? Primeira questão, vamos lá, vocês Rio antes e depois. Aqui nós temos, ó, nesse contexto, considerando os fragmentos acima e usando como fundamentação os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e a política nacional de mudanças, né, da mudança climática, elabora um texto dissertativo contínuo de 35 a 40 linhas relacionando criticamente os seguintes aspectos. Bom, a primeira pergunta que a maioria das pessoas me faz, independente mesmo do bloco, se deveria fazer introdução e conclusão. Pessoal, existem temas que o próprio item 1 tem caráter introdutório, tá? Já tem um caráter introdutório. Por exemplo, no CNU 4, eles pediam um conceito, e conceito tem caráter introdutório, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, me baseando na última correção que a Cisgran Rio fez, por que eu estou falando da última correção? Estão vendo aqui texto dissertativo contínuo? Antigamente a Cisgran Rio pedia discursivas, né, que eram elaboradas por itens. Por exemplo, você não fazia um texto único, você respondia a letra A, respondia a letra B, como se fossem respostas para questionamentos temáticos, entendeu? Isso era assim antigamente, para as provas de nível superior. As provas de nível médio, texto contínuo, uma dissertação como a do CNU 8, que é o nível médio, tá? Ocorre que em 2024 a banca mudou isso. Ela fez um concurso bastante chamativo, que foi o concurso do IPEA, certo? Um concurso, né, um pouquinho similar ao CNU, né? Vai fazer o BNDES agora, e ela pediu exatamente no enunciado texto contínuo. O que é um texto contínuo? É uma dissertação comum em que cada um desses itens aqui pode ser agrupado por parágrafo ou por parágrafos, né? Você pode também desenvolver um item por mais de um parágrafo, é normal que isso aconteça, tá? É claro que existe o princípio da continuidade, né, que é dos assuntos que evita a quebra do parágrafo, mas às vezes um item só traz mais de um assunto. Por exemplo, olha só, a relação entre a mudança climática e a produção agrícola e quanto elas se afetam mutuamente. Então, aqui é um assunto praticamente único. Mas quando fala, por exemplo, sobre a tragédia dos comuns, né, que é um conceito, e os compromissos que o Brasil assumiu, né, exatamente no Acordo de Paris, por exemplo, sobre a redução das emissões, né, um exemplo que eu dei. Então, o que acontece? Aqui você pode até compor 2 parágrafos sem nenhum problema, tá? Então, essa é a questão. Mas eu estava falando sobre introdução. No concurso do IPEA, por exemplo, em que a banca trouxe as mesmas regras editalícias do CNU. O que aconteceu? Houve aluno que não fez introdução. Não fez. A banca avaliou normalmente. Por quê? Porque a concentração dela é a de avaliação em cima dos itens temáticos. É claro que os outros 50% a banca vai avaliar a gramática e vai avaliar a estrutura, certo? É o critério que a banca usa. Porém, ela não tirou ponto de ninguém por conta de a pessoa não ter feito a introdução. Isso aconteceu no IPEA e, naturalmente, essa mesma banca se mantém, é o que vai acontecer no CNU, tá? Então, se você estava tensa por conta dessa questão da introdução, honestamente, relaxe por enquanto, né? A menos que a banca mude no concurso do CNU, mas acho muito difícil.
A gente não vê grandes mudanças assim no concurso público, né? Como eu falei para vocês, dou aula há muitos anos, uma experiência bastante extensa, e toda semana estou vendo prova discursiva. A gente não vê essas mudanças assim, olha, de um concurso para outro, quanto mudou. Não, tá? Principalmente quando os editais são muito parecidos. Então, essa é a primeira questão. Você já pode começar com essa relação aqui que a banca solicitou. Pessoal, para desenvolver, né, a prova e ganhar uma nota boa, você ter uma nota de excelência, primeira questão é você não perder a fidelidade dos termos originais. Então, quando a banca fala mudança climática, produção agrícola e quanto elas se afetam mutuamente, a gente mantém o máximo que a gente pode dessas palavras-chave. Esse é o primeiro dado, tá? A Cisgran-Rio não tem um problema, por exemplo, se você tivesse que fazer esse item aqui antes deste. Normalmente não, a banca não é muito preocupada com a ordem. Isso é uma questão também. Portanto, se você se atrapalhar um pouquinho com a ordem, não há de perder o sono por conta disso, tá? Isso normalmente não é uma questão dessa banca. Se fosse outra banca, fosse Sebrasp, por exemplo, isso seria bem sério, né? A banca tiraria bastantes pontos se você trocasse a ordem dos itens que ela apresentou, tá bom? O que você pode fazer é ir direto para este assunto. Quando você for desenvolver um desses assuntos aqui, não é? O que é importante? Que você também não construa períodos extensos, tá? Muito importante. Por que você tem que ter essa concepção? Se você construiu, isso pode acabar te prejudicando de certo modo. Porque a banca cobra coesão, e a coesão é a nossa capacidade de costurar as partes do texto, né? Não só as partes, grandes partes, ou seja, não é só costurar parágrafo, mas também costurar a chamada coesão intra, né? Promover coesão intra, que é fazer costuras internas, costurar aqui períodos, tá bom? Você tem aqui uma frase X, ponto, vai para um período Y, ponto, né? Chamei grosseiramente de frase. Foi lá para outro período Z. Então, aqui, exatamente quando você sai de uma sentença X e vai para uma sentença Y, existe algum pontinho aqui em que você promove o encontro de X com Y, tá vendo? Que você faz a costura. Eu indo de Y para Z, vai existir algum pontinho aqui que se faz e que se faz a costura. Quando esse pontinho desaparece, é que há o problema de coesão. E aí se perde nota, tá? Então, isso é um dado importante. Outro dado importante, gente, é a capacidade de exemplificação. É uma banca que cobra aplicação prática. Ela gosta de conceitos, portanto, se você conceituou, o que é conceituar? É explicar o que é alguma coisa, não é? Por exemplo, aqui tem um conceito, trajeto dos bens comuns ou dos comuns. Isso é um conceito. É importante que você explique o que é esse conceito, tá bom? Você está lá falando sobre emissão de gases do efeito estufa, e de repente você resolve conceituar, né, essas emissões. O que são essas emissões? Isso é importante para a banca, tá? Toda vez que o aluno vai para esse lado, a banca sempre valoriza ter um olhar, né, mais cuidadoso com isso. Por quê? Porque ela pediu isso no edital, tá, gente? Então, isso que eu estou falando está muito claro no edital. E também a parte de exemplificação, a parte a que a gente chama de aplicação prática, tá? Então, portanto, se você começou, né, o teu exercício dizendo o seguinte, né, que há uma relação, vamos dizer assim, de afeto mútuo, né, de afetamento mútuo entre a produção agrícola e as mudanças climáticas, né? Pronto, você começou dessa forma. E aí você vai dizer como é que se dá essa afetação? Ora, a agricultura por práticas, por exemplo, né, como manejo de esterco, uso de fertilizantes, não é? Ela vai contribuir o quê? Para as emissões de gases do efeito estufa, tá certo? Então, quer dizer, é uma grande emissora de gases do efeito estufa. E esses gases do efeito estufa que vão para a atmosfera, eles naturalmente vão produzir o quê? Produzir mudança climática. E a gente tem, né? A variação de temperatura, não é? Essas variações loucas que a gente tem visto aí de temperatura. A gente tem a alteração do padrão de precipitação, ou seja, você tem em determinados locais chuva abundante, em outros locais escassez de chuva, né? Alterando as rotinas, tá certo? Climáticas desses lugares. E exatamente essa variação de temperatura, né? E essas alterações de padrões de precipitação, eles vão afetar
naturalmente a agricultura, a produção agropecuária. Por quê? Porque em determinados lugares vão gerar seca prolongada e em outros lugares vão gerar chuvas intensas. Isso vai prejudicar a colheita, tá certo? Por exemplo, vai trazer problemas de insegurança alimentar para determinadas regiões, etc. Então, se você explicou isso e foi criando períodos, né, mais curtos, por exemplo, no primeiro momento você explica como que é a agricultura, né? Você pode falar, há uma intrínseca relação entre, né, a mudança climática e a produção agrícola, né? E essa relação traz uma série de afetações mútuas. Ponto. Por parte da agricultura, então você vai lá, né? Parte da agricultura, da agropecuária, então você explica como que a agricultura colabora, de certo modo, né? Ou a agropecuária, melhor dizendo, colabora, de certo modo, para a alteração climática. Né? A gente tem aí as emissões de gás, por exemplo, de óxido nitroso, né? Que vem do uso vamos dizer assim, do uso não adequado, né, de fertilizantes, né, do uso abusivo de fertilizantes, né, do manejo constante de esterco sem nenhum uso de biodigestor, alguma coisa assim. Ponto. E aí você pode citar exemplos, né? Por exemplo, o que isso afeta no clima? Ah, isso gera, por exemplo, alteração do regime de chuvas, né? O que vai implicar em seca prolongada em determinadas regiões e abundância, ou seja, excesso de chuva em outras regiões. Posso citar exemplos, Júnior, como aconteceu no Rio Grande do Sul? Pode, porque eu falei para vocês, a aplicação prática conta muito para essa banca, tá bom? Depois, gente, veio um conceito, é engraçado que o CNU não acenava para conceitos, né? O conceito do Garrett Hardin, que é exatamente esse conceito de tragédia dos comuns, é um conceito muito antigo, por exemplo, nas provas da Fundação Carlos Chagas, eu trabalho bastante conceitos que têm a ver com nossa época, nessa época de preocupação com sustentabilidade, preocupação com novas tecnologias, né? Então, os principais autores são sempre trabalhados. O CNU não tinha esse caminho. Mas também não seria uma questão tão complicada, por quê? Veja bem, o dilema a ser enfrentado pelas políticas públicas de um país em desenvolvimento, ou seja, um país com preocupações de crescimento econômico, não é? No contexto das chamadas tragédias comuns e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Então, quer dizer, é aquilo que pega todos os países, não só os países em desenvolvimento, mas você tem o quê? Você tem uma preocupação com o crescimento econômico, a manutenção daquele crescimento econômico de forma sustentável. E a tragédias comuns é o contrário disso, né? É quando as pessoas estão muito preocupadas em lucrar, muito preocupadas em superexplorar determinado recurso, né? Que pertence a todos e daqui a pouco o prejuízo dessa exploração é para todo mundo. Então a tragédias comuns ela bate em cima dessa questão, tá? Lembrando que quando a gente vai conceituar, a gente não usa o verbo tratar-se, tá, pessoal? A gente diz o que é, né? Tragédias comuns é um conceito, né? Que trata, aí sim, verbo tratar, não tratar-se, que trata, né, da superexploração de um recurso, né, feito por uma parte e vamos dizer assim, da implicação de prejuízo para todos, né, quando esse recurso natural ele se exaure, tá certo? Então você tem essa questão. E aí você pode citar exemplos. Se você citou exemplos, como por exemplo, explicar a poluição, certo? Para explicar, por exemplo, é, situações que acontecem, né? Por exemplo, como houve lá na terra dos Yanomami, né? A poluição do rio por mercúrio. E ali o que acontece? Os Yanomamis ficaram sem a sua alimentação de subsistência. Então, quer dizer, por conta de interesse de grupos de garimpo, por grupos ilegais. Então, quer dizer, havia um grupo querendo lucrar em detrimento, né, da subsistência de outro. Então, isso é uma tragédia, né, que acaba colocando todo mundo, não é só os Yanomami em situação complicada, os próprios mineradores também, não é? E tal. E nós temos os compromissos assumidos pelo Brasil. Você pode citar alguns. A gente tem compromisso, por exemplo, se a gente pegar a linha de compromissos de 2030, não é? O Brasil se comprometeu, por exemplo, até 2030 a reduzir em 50% as emissões de GES, ou seja, gás do efeito estufa. O Brasil se comprometeu com a neutralidade climática, ou seja, quando o teu número de emissões, né, ele meio que se equilibra com o sequestro de carbono, né, ou seja, com a retirada da atmosfera desses gases, tá certo? Então é uma série de compromissos que o Brasil firmou, tá? Com a transformação da nossa matriz energética para matrizes renováveis, né, ou seja,
abandono do uso da energia, vamos dizer assim, dos recursos minerais fósseis. Então, esses compromissos foram assumidos pelo Brasil e têm sido reiterados, tá? Sempre quando há um encontro do clima. E aqui, uma ação, sempre a banca está pedindo, esse parágrafo aqui, gente, já tem uma característica de parágrafo de conclusão mesmo, porque é um parágrafo que vai tratar de uma ação de mitigação, né? Ou seja, uma ação de solução, de abrandamento de de um determinado problema que você está analisando. Então, nós temos aqui, ó, uma ação indicada para que o setor agrícola possa reduzir sua contribuição às mudanças climáticas e a explicação de como se dá essa redução. Então, por exemplo, aqui a banca pediu uma ação só, não é? De várias provas ela pediu duas ações. De vocês, ela foi bastante generosa, pediu uma só. Mas aí você tem o principal, não é? Que é a integração lavoura, pecuária e floresta, que é o mais comum, certo? Quando você tem ali uma combinação de culturas agrícolas, gado e reflorestamento, né? Que é uma ação que vai gerar o quê? Uma melhora do solo, né? A própria ação de reflorestamento em si, você vai aumentar a capacidade de sequestro de carbono, ou seja, de extração de gás, né, do efeito estufa da atmosfera por conta do reflorestamento que é praticado. A gente tem um monte, a gente tem o chamado plantio direto, né, que é plantar sem necessidade de arar o solo, que é uma questão mais difícil de ser feita, mas tudo bem, porque ajuda a conservar o CO2, né, a reduzir as emissões. Você tem o uso de fertilizante de baixa emissão, né, de gás, ou seja, de gás de efeito estufa, no caso o óxido nitroso, que é o mais comum, né, quando você vai fazer esses fertilizantes assim, perdão, quando você vai fazer tanto um uso adequado desses fertilizantes quanto a própria escolha, né, do tipo de fertilizante, como o adubo orgânico, por exemplo, tá? A recuperação de área degradada, uso de biodigestor, por exemplo, né, para tratar o dejeto do gado, porque é um emissor de gás metano, né, principalmente. Enfim, há uma série de práticas, né, que podem tornar vamos dizer assim, a agricultura menos, né, menos danosa, a nossa agropecuária menos danosa ao clima, tá? Mas basta você citar uma. Júnior, se eu citei mais de uma, eu perco ponto? Não, tá? Porque a banca queria uma, tudo bem. Você citou mais de uma, não vai perder ponto por isso, porque uma foi apresentada, tá bom? A menos que você cite coisas incorretas, aí ela vai te punir pela incorreção daquele conteúdo. Eu citei uma correta. Isso aconteceu, por exemplo, uma das questões do IPEA. Um aluno. Eu citei uma coisa correta, mas citou duas questões incorretas. Aí a banca puniu, tá? É como se não tivesse citado, ok? Houve apagamento. Então, o que você vai fazer é isso, são períodos mais curtos, mais conceituais, mantendo precisão temática, sei lá, de você organizar a sentença. O período curto é em função da coesão. Júnior, se eu colocar só, por exemplo, tem um parágrafo, sei lá, de umas 6, 7 linhas, eu só usei um ponto final, dois pontos finais, um no meio e o outro no final, dois pontos, um no meio e o outro no final. A banca considera que houve coesão ali? Sim, se você tiver usado coesão, sim, tá? Ela considera a redivisão do assunto ali dentro, né? Você dividiu de alguma forma o assunto e, naturalmente, de algum modo, você deve ter promovido a coesão, tá bom? Então, essa é a questão. Segundo aspecto, né, da minha conversa é sobre os acertos. Nós acertamos esse tema. A gente chegou bem perto, tá, gente? Vou mostrar aqui. Gosto de mostrar aqui a área do turma de redação concursos discursivas para o CNU, bloco 3. Não é o treino, tá bom? É o curso comum. Então, vou pegar o material da aula final para eu mostrar para vocês, né, o ponto de coincidência, né, daquilo que dava para os nossos alunos montarem a discursiva numa boa e tal. Os únicos temas que a gente não chegou perto, mas de jeito nenhum, gente, foi do bloco 7 e do bloco 6. Do bloco 4, né, os alunos que estudaram divisão sociossexual do trabalho, que estavam nos treinos, né, daria muito bem para fazer. O bloco 5 acertamos em cheio, o bloco 8 também, certo? O bloco. Deixa eu ver. Isso, foram os blocos que eu trabalhei. Agora, 6 e 7 a gente não acertou, de jeito nenhum. Vamos lá. Aqui, por nós temos a proposta número 1. A proposta número 2, ela vai falar, olha só. Nesse contexto, e considerando os textos que os textos oferecidos têm caráter motivador de reflexão, redija um texto dissertativo refletindo sobre os impactos causados pelas mudanças climáticas,
cuja fundamentação contemple necessariamente os seguintes aspectos, mas não nesta ordem, né, que é o que a banca deixa acontecer. As alterações gerais causadas no ciclo hidrológico, quer dizer, no ciclo de chuvas, certo? E depois alterações do ciclo de vida de pragas agrícolas e os efeitos sobre a agricultura e sobre a segurança alimentar. Eu não tinha comentado ali, mas se vocês pensarem, não é? Quando você tem alteração climática, tem mudanças climáticas, tem alteração do ciclo de vida das pragas, né? Então você tem perda de eficiência da agricultura, certo? Aí vai haver o quê? Mais uso de defensivos agrícolas, né? Ou seja, mais uso de veneno e mais, né? Vamos dizer assim, falando veneno dependendo do tipo de produto e o excesso, né, de uso. Tem questões que são necessárias, a gente já sabe disso. E você tem mais problema, né? Mais óxido nitroso sendo jogado na atmosfera. Então veja que aqui a gente vai falar sobre as mudanças climáticas, né? Que elas têm provocado impactos significativos em diversos setores, etc. Né? Aumento das temperaturas globais, intensifica a evaporação, por sua vez altera os padrões de precipitação. Por isso que eu comentei, porque estava na minha aula, tá? Não é que eu sou especialista, é porque estava na minha aula. Assim, regiões que anteriormente eram úmidas podem experimentar secas prolongadas, tá vendo? Enquanto historicamente as que tinham, né, um clima seco podem enfrentar chuvas intensas e inundações, né? E essas alterações têm consequências diretas para a sociedade, no que diz respeito à disponibilidade de água para o consumo, irrigação agrícola, sim, porque se você tem seca, né, fica difícil fazer o cultivo, viver do cultivo, né, e tal. E aqui, olha só, e a escassez de água pode levar a conflito pelo recurso, né, conflitos mesmo, por conta de terras e regiões que sejam produtivas, aumentar os custos da produção agrícola, sim, você tem aumento de custos, se vocês pensaram nisso, veja que eu nem lembrei aqui, eu abri meu material, né, e tenho visto os problemas, né, da relação entre a mudança climática e a produção agrícola, que o material estava até mais rico, e comprometeu o abastecimento das populações, certo? Perfeito. E aqui tem um ciclo de pragas agrícolas também, né? O aumento dessas pragas que eram controladas anteriormente por ciclos naturais de frio. E agora elas podem se multiplicar em maior escala devido ao aumento das temperaturas, né? Então, quer dizer, isso é uma série de problemas. E aí, gente, lembra da questão da mitigação, né? Como que no final, né, alguma prática agrícola que pode mitigar essas questões. Então aqui a gente vem, ó, diante desses desafios, é imperioso adotar formas eficazes de mitigação dos impactos causados pelas mudanças climáticas. Uma das estratégias de práticas agrícolas, uma das estratégias é a implementação de práticas agrícolas sustentáveis, que inclui o uso de técnicas de manejo integrado de pragas, diversificação de culturas, adoção de sistemas agroflorestais. Ok. Essas práticas ajudam a aumentar a resiliência das culturas agrícolas às mudanças climáticas. Mas aqui, veja só, essas práticas aqui são práticas que vão aumentar a capacidade do meio agrícola, não é, de resistir às mudanças. A pergunta da prova era um pouquinho diferente. A pergunta da prova era como que o meio agrícola, né, poderia colaborar com a redução do impacto, né, ou seja, das transformações do clima. Então, veja só, acrescente que a transição para a fonte de energia renovável, redução de emissão de gases de efeito estufa são medidas cruciais para mitigar mudanças climáticas no longo prazo, certo? Então, olha só, investimento em tecnologias limpas, como, por exemplo, a energia solar e eólica, não só reduz a dependência de combustíveis fósseis, como também contribui para a redução dos impactos. Lembra aquela questão dos compromissos do Brasil? Então, aqui ajuda, tá? Adoção de políticas públicas que incentivem o uso dessas tecnologias, né? Educação ambiental, etc. Então veja que isso tudo entrou. Mas observem só aqui a nossa proposta número 4. Na proposta número 4, a gente vai falar de políticas públicas, né, do governo brasileiro que visam promover a sustentabilidade ambiental rural, certo? E ajudar os produtores, né, a prevenirem os problemas climáticos. Quando chega aqui deixa eu ver aqui, isso, o programa é o ABC, né? O Programa de Agricultura de Baixo Carbono. Ele tem como objetivo promover a adoção de tecnologias agrícolas que reduzam a emissão de gases de efeito estufa. Entre as práticas incentivadas estão a recuperação das pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária, floresta, né, e plantio direto. Tá vendo? Exatamente as práticas que eu citei, tá? E naturalmente quando a banca trouxer o padrão de resposta, ela vai bater em cima disso, tá bom?
Agora, vamos falar de algo também que tem deixado as pessoas um pouco, né, preocupadas com a questão de recurso. Então, muito honestamente, vamos conversar sobre recursos da Cisgran Rio, nessa parte final. Pessoal, a Cisgran Rio é uma banca que vocês precisam, antes mesmo, né, de chegou a vista, ou seja, entrar com recurso, pressionar a Cisgran Rio para que ela garanta a vocês o direito ao contraditório, tá certo? Ela garanta isso com plenitude. Por quê, Junal? Ela não garante? Ora, ela faz uma coisinha que lembra até, né, aquelas expressões de teto de vidro lá quando a gente vai pensar da mulher no mercado de trabalho. Mas aqui, ou seja, aquela barreira invisível. Ela cria uma barreira invisível que você não entende que ela está cerceando, mas ela cria. Ela vai te entregar a tua vista de prova sem nenhuma anotação. E do outro lado, no outro material, você terá a sua nota, a nota de conteúdo, a nota de gramática e estrutura. Qual que é o problema disso? É que fica muito difícil você recorrer, por exemplo, vamos pensar, erros gramaticais. Quantos erros gramaticais eu tive que justifica a retirada de ponto? Ah, tantos erros. E se eu não conseguir achar os outros? Eu vou ter que, como é que eu vou me defender? Né? É uma defesa quase feita no escuro. Então, o examinador ele simplesmente senta em cima do teu recurso. Isso acontece demais, por exemplo, no concurso do IPEA. Eu não gosto de trabalhar com recurso para Cisgran Rio, honestamente não gosto. Por quê? Eu gosto de trabalhar com recurso que eu vejo é resultado. Né? O IPEA, por exemplo, neste ano, eu tive 5 alunos trabalhando com recurso, somente 5. Porque o foco foi muito dos meus alunos ali, eu não teria tempo de atender mesmo, tá? Na temporada do IPEA, eu tive que focar mesmo, atender aqueles que me procuraram de primeira. E tal. E desses 5, eu neguei o recurso de cara, porque eu vi que não tinha nem como trabalhar. Eu falei, olha, desculpa, mas eu não vou nem te cobrar, eu prefiro que você pegue teu dinheiro, porque não tem como recorrer, né? Não há margem. Os outros 4, né, tinham margem. Um estava fora das vagas, assim, aquelas vagas efetivas mesmo, né, que é para entrar, não é só vaga para ver, né, não é só classificação para ver. E havia 3 dentro das vagas. Mas, professora, uma pessoa está dentro da vaga, ela fica recorrendo? Sim, sim, ela fica recorrendo porque ela não quer fazer churrasco, comemorar, sem ter a certeza de que o resultado final, né, de que o nome dela estará no resultado final naquela posição em que ela estava antes, ou numa posição melhor. Então ela recorre para se defender, porque qualquer mínimo que ela receba, qualquer décimo que ela receba de acréscimo, ela sai da linha de risco. Sim, porque existem bancas, não é o caso da Cisgran Rio, mas, por exemplo, Sebrasp vive provendo recursos. A OCP, FGV, vivem provendo recursos. Então, às vezes, a pessoa está lá comemorando, daqui a pouco ela está fora das vagas. Por quê? Né? Fizeram ali um provimento de recursos que fez com que outras pessoas ocupassem aquela posição. Então, existe esse risco. Quem passa, recorre. Né? Quem passa tem uma maturidade no concurso público, tem autorresponsabilidade, recorre mesmo, porque não quer dar sorte ao azar. Então, existe isso. A Cisgran Rio tem mania de não ceder recursos, tá, gente? Então, nos recursos do IPEA, por exemplo, teve um aluno meu que estava super feliz que ele já estava bem classificado, tinha todos os títulos, estava super tranquilo. E ele falou, olha, professora, a Cisgran Rio não cedeu para ninguém, mas eu estou feliz porque eu estou classificado. Perfeito. Ela não cedeu para ninguém. E tinha margem para recorrer, tá? Mas é porque é difícil, eu falo para vocês, na parte gramatical é uma tortura, porque ela não aponta os erros ali. A parte de conteúdo é mais simples, porque naturalmente existe um padrão que ela vai te dar e você só precisa comparar a tua discursiva com o conteúdo desse padrão ou algum outro documento complementar, certo? Que traz o conteúdo que você trouxe, tá certo? O padrão de repente não apresenta, mas você consegue comprovar, sei lá, com o texto da Emater, alguma coisa assim, ou do Ministério da Agricultura e Pecuária, que você realmente trouxe uma abordagem correta, tá certo, sobre o assunto. Então, tudo bem. Só que ela tem que acolher, tem que deferir. Então, vocês têm que pressionar a Cisgran Rio para que ela faça o deferimento. Eu acredito que, agora falando, né, do concurso CNU, da realidade atual, CNU é um concurso famoso. Por quê? Porque funciona como quase um Enem, né? Chamou muita atenção pelo volume de inscrições, embora o volume de comparecimento tenha sido muito baixo. Né? Até acho que a banca não vai pegar pesado nas correções, tá? Acho que não vai. Então, o CNU é um concurso muito visado.
a Cisgran Rio deve querer fazer novamente esse concurso, tá certo? E aí ela precisa andar dentro da linha, tá bom? Então ela precisa prover alguma coisa, ela não pode simplesmente negar tudo que vai aparecer lá, tá? Acredito que ela vai prover por causa disso. Todo edital da Cisgran Rio tem essas informações aqui. A revisão da nota deve ser dirigida à banca examinadora, a nota poderá ser mantida, aumentada ou diminuída. Júnior, diminui nota? Gente, eu confesso que eu nunca vi diminuir, porque também raramente ela aumentou, tá? Geralmente ela sempre mantém. Essa é a jogada. Nesta situação, é claro que no dia em que sai o resultado, muita gente estará desesperada atrás de recurso. Quando a gente tem essa situação aqui, gente, eu prefiro não cobrar pelo recurso. O que eu faço? Eu monto uma aula de elaboração de recurso. O aluno ingressa no curso, essa aula tem um limite de inscritos, naturalmente. Por quê? Porque eu vou corrigir os recursos, eu e minha equipe vamos corrigir os recursos. E a parte de língua portuguesa nós vamos fazer em havendo recurso para aquela parte, tá bom? Para tentar, né, convencer a banca em havendo recurso para aquela parte. Por isso que eu falo que quando vocês pressionam a banca, fica mais fácil a gente ter sucesso. Os alunos que já foram ex-alunos nossos, né, que tiveram nota, perdão, que são ex-alunos, tem desconto de 10%. Quem teve nota acima de 90%, não sendo aluno nosso também, tem desconto. É que a maioria dos nossos alunos tem nota acima de 90%, tá? Os alunos que, perdão, deixa eu corrigir meu português. Normalmente, aqueles alunos que estão com nota acima de 90%, boa parte são nossos alunos, até porque os assuntos são coincidentes. Vocês viram ali mostrando o material e viram, né, eu exatamente mostrando a prova, fazendo uma comparação com a prova, tá? Então, os alunos conseguem uma nota boa e, naturalmente, eu tenho interesse, né, de empurrar esses alunos para dentro da vaga mesmo, tá bom? Então, ex-alunos têm desconto e pessoas que fazem pagamento por meio de Pix também. Porque aqui a gente perde menos dinheiro para o atravessador, que é o nosso, né, intermediador de pagamentos. Gente, são só 2 dias. Só 2 dias, por isso que não dá para fazer recurso na íntegra. Só 2 dias. E aí que eu fiz? Por que vai ser uma aula de recursos? Porque é fácil fazer. É fácil. O recurso de conteúdo é muito simples quando existe um padrão, tá? É fácil fazer. É claro que no primeiro dia é importante que você já vá mandando para o nosso e-mail do atendimento, que está aqui em cima e aqui também embaixo desse vídeo. Você já vai mandando tua prova, né? Mandando todas as suas impressões, o que você acha, porque quando o aluno conversa com o professor que é recorrente para ele, a coisa vai clarear um pouco mais. Por exemplo, vários recursos né, para os quais meus alunos tiveram provimento são recursos que os alunos sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham uma conversa muito clara, a gente trocava ideia, eu falava, olha, abandona essa ideia, vamos pegar essa, ou não, essa ideia é muito boa, a gente só precisa caprichar em tal coisa. Então a gente obteve sucesso por causa disso, tá? Então já, quer dizer, já manda tudo mais cedo. E começa a assistir a aula e trabalhar em cima do teu recurso, tá bom? A aula vai aqui, estará disponível no dia 8. Eu vou deixar o material antes. Júlia, mas por que a aula disponível só no dia 8? Não dá pra gente ir assistindo antes? Eu vou explicar pra vocês. É que quando a gente tem a vista da prova, de um volume de alunos, a gente começa a ver alguns padrões de correção. E esses padrões de correção, muitas vezes, são estratégicos para a gente contra-argumentar a banca, entendeu? Então é por isso. Mas a base ficará antes disponível para você assistindo, você se familiarizando com os termos e vendo que é fácil fazer, tá? Exatamente isso que eu falei, tá bom? Então, pessoal, espero que não precisem. Se precisarem, procurem aqui o nosso atendimento. Lembrando que a gente tem vagas limitadas mesmo, porque eu tenho que ler. São só 2 dias, não dá tempo, tá? Adoraria ajudar muita gente, mas não dá, tá bom? É uma questão aqui de priorizar, tá bom? Então é isso. Grande abraço para vocês. Sucesso no concurso, né? Espero que vocês não precisem mais ouvir mais nenhum vídeo sobre concurso público, apenas indicar aquilo que deu certo, tá?